revisando para vocês nesta semana. Vamos lá. Aula de revisão, professora Maíra, professora de língua portuguesa no canal Juazeiro, Cidade Educadora, aula em rede. Vamos lá. Texto narrativo. Nós estamos trabalhando com o gênero conto, não é isso? E hoje nós vamos estar partindo para a tipologia texto narrativo, focando na construção verbal do texto narrativo. Então, lembram qual foi o conto que nós trabalhamos? Conto maravilhoso. Vamos lá. O texto trabalhado na aula passada, A Bela Adormecida. Sei que o tamanho está pequeno, mas vocês podem voltar na aula anterior para fazer a leitura do texto, porque nós vamos focar nele, né? Então, todo mundo conhece o conto maravilhoso A Bela Adormecida. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a função do verbo na narrativa. Então, como é que funciona o verbo, né? Vamos identificar quais os tempos verbais que aparecem no trecho para melhor entendermos em que tempo ele é contado. Identifique no texto e copie abaixo os verbos que pertencem a cada tempo diferente. Professora, qual é o trecho? Vamos lá. Quando a princesa Aurora nasceu, o rei e a rainha fizeram uma festa para o seu batizado e convidaram todas as fadas do reino. Cada fada presenteou a princesa com um dom. Quais eram os dons? Beleza, bondade, alegria, inteligência e amor. Tá? Então, vamos lá, devagarzinho aqui na revisão. Existe na narrativa ações, não é isso? Vamos aqui lembrar de algumas ações que acontecem na nossa vida diariamente. Então, o dia amanheceu. O que foi que você fez? Abriu os olhos. Tem uma ação aí? Tem. Abrir, o abrir, de abrir os olhos. Depois, levantou. Olha, o levantar aí é uma ação. Depois, foi ao banheiro. O ir, ao banheiro. Depois você vai ao banheiro e escovou os dentes, Escova os dentes, escovar. E depois, você vai para onde? Tomar café. Tomou o café, você vai fazer alguma coisa? Não, volta para a cama e vai dormir. Fez ação. Do mesmo jeito aqui, o texto narrativo, que é o conto, O conto que é o gênero textual, conto A Bela Adormecida, que tem a tipologia narrativa, está contando uma história e dentro dessa história tem ações. Gente, essas ações, elas podem estar no tempo presente, que é o hoje, no tempo passado, que é o pretérito, que é o ontem, e as ações podem estar no futuro, que ainda vai acontecer, que é o amanhã. Nesse trecho aí, quais são as ações? Eu já coloquei aqui para a gente ganhar tempo. Nasceu. Quem nasceu? Aurora. Olha a ação de nascer. Fizeram ali o batizado, o rei e a rainha. É uma ação de fazer. Convidaram, ação de convidar. E presenteou, ação de presentear. Estão entendendo? Tempo, verbais, presente, passado e futuro. Como é que isso funciona? Sim, só voltando aqui e lembrando um pouquinho que são 3 tempos. Não tinha no trecho presente e nem tinha o futuro. A gente só encontrou o passado. Então é assim que é importante também a gente identificar o verbo, o tempo verbal dentro do texto narrativo. Segunda questão aqui. Pelos verbos podemos identificar ações, concordam? Isso, os verbos vão fazer essa função, vai conduzir as ações feitas no texto narrativo, pois a maioria deles são palavras que possuem essa função nos textos. Para relacionarmos as ações acontecidas na história às personagens, identifique as palavras correspondentes às ações de cada personagem. Então, aqui são os personagens que aparecem na história e quais são as ações? Eu peguei só uma. Então, o narrador é aquele que conta a história. Ele está presente? Está. Tá bom? Narra a história. Ele está presente para narrar, viu, gente? Mas ele é observador. Princesa Aurora crescia feliz. Olha a ação. Narrar, crescer. O rei, uma das ações que o rei tem, ordenou que todas as rocas do reino fossem destruídas. Olha aqui o verbo
ordenou, vem de ordenar. O príncipe atravessou a floresta. Olha, eu coloquei o príncipe, mas a partir daqui, ó, atravessar a floresta, tudo bem? Utilizando os trechos destacados no texto, preencha a tabela com as informações solicitadas. Olha, eu trouxe aqui mais um trecho do texto da Bela Adormecida que diz o seguinte: aos 15 anos, a princesa espetará o dedo no fuso de uma roca e morrerá. Então, o que é que a gente tem aqui? Quem pratica a ação? A princesa. A princesa vai praticar a ação. Primeira ação que a gente encontra: espetará, tá bom? E qual é o complemento aqui dessa oração? O dedo no fuso de uma roca. Já aqui na segunda, como nós encontramos duas ações, eu preciso finalizar aqui também. A princesa pratica a ação, ali, a princesa morrerá. Então, aqui está completo, não tem um complemento, termina na ação. A ação é chamada de verbo. Olha como é importante as ações dentro do texto. Segundo, que é o terceira letra B, o rei e a rainha fizeram uma festa para o seu batizado. Aqui nesse trecho, gente, quem pratica a ação? O rei e a rainha. A ação aqui qual é? Fizeram, que vem de fazer, tá bom? O complemento da ação, uma festa para o seu batizado, tudo bem? Ok. Então vamos lá. O tempo verbal na narrativa, eu quero aqui só revisar o que eu acho bem relevante dentro da construção do texto narrativo. O tempo verbal, né? Aqui é muito importante mesmo. O tempo verbal é um dos recursos que auxiliam na progressão textual, tá bom? Das narrativas. Então, quais são os tempos verbais? Presente, que acontece agora. Pretérito passado, tá? A história está sendo conduzida, dando foco ao passado. E o futuro que ainda vai acontecer, tá bom? Já os modos verbais também aparecem na narrativa. Dá conta de: dá-se o nome de modo às várias formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato. Vamos aqui, um fato acontecido. A princesa Aurora despertou. Pronto? A princesa Aurora despertou. O que é que eu tenho aqui como modo indicativo? Porque indica uma certeza, uma realidade. Então, a princesa Aurora despertou é uma certeza, tá bom? É uma realidade. Então, aquela construção aqui, a oração, ela está no indicativo, mas poderia estar no subjuntivo. O subjuntivo, gente, existe onde há uma dúvida, uma possibilidade. A ação vai caminhar dessa forma. E o imperativo, uma ordem, um pedido. Vamos ver aqui. A princesa Aurora despertou. Já falei para vocês que está no modo indicativo. Mas se estivesse no subjuntivo, como é que ficava? Uma das possibilidades. Talvez a princesa Aurora desperte amanhã. Tá bom? Olha aqui, é algo que pode acontecer ou não. É uma possibilidade. Tá bom? E o imperativo, se eu fosse fazer a construção do verbo, da ação, modificando, ficaria: desperte agora, princesa Aurora. Estão vendo aí como funciona o modo verbal dentro da narrativa? Bom, geralmente a gente encontra no indicativo, tá bom? Em alguns momentos vem o imperativo para dar ordem, toda aquela questão de mudança de pensamento das personagens da história. Agora, gente, o texto narrativo também é conduzido levando em consideração os termos essenciais da oração, tá bom? É um assunto complexo que vocês viram com a professora Kelly e a gente vai estar revisando hoje. Vamos lá. Quais são os termos essenciais da oração? Eu vou pegar aqui só os pontos mais fortes, os pontos mais importantes. Sabemos que uma frase, ela é frase, se tiver verbo é oração. E se tiver mais de um verbo, é chamado também de período. Vamos trabalhar aqui nessas duas concepções, frase e oração. Por quê?
Todos os exemplos que eu trouxe têm verbo, tá bom? Mas existem frases que não têm o verbo, como a professora mostrou para vocês. Para ser frase, para ser oração, para ser período, é preciso ter sentido completo. Vamos lá. Quais são os termos da oração? Sujeito, predicado. Vamos ver o conceito? Sujeito é toda e qualquer sentença ou expressão que se refira diretamente ao verbo. Tá bom, gente? Cuidado com a palavra sujeito. Você pode pensar que sujeito é só ser humano, mas não é não. Não, viu? Então, é qualquer sentença ou expressão que se refira diretamente ao verbo, à ação. E predicado pode depender ou não da existência de um sujeito. Ele pode ser aquilo que se declara sobre o sujeito. Vamos aqui. Eu gosto de trabalhar com imagem, fica melhor de compreender. A fada Flora modificou o feitiço da Malévola. Olha aqui a construção. A fada Flora, de vermelho, modificou de azul o feitiço da Malévola. Comece aqui, professora. Olha aqui a oração. Olha, a fada Flora a gente chama de sujeito. Modificou é a ação, que é um verbo. E o feitiço da Malévola é o complemento da ação, que a gente vai dar nome a ele, que é junto com o verbo, vai formar o predicado. Mas aí é aula para a próxima... É conteúdo para as próximas aulas. Vamos focar apenas no sujeito. Eu tenho a fada Flora, antes do verbo é o sujeito, como eu já falei para vocês. É aquela sentença ou expressão. Aqui mais as rocas, olha só o que é rocas do reino foram destruídas. Reino, destruídas. Vamos ver a construção. As rocas do reino, sujeito, foram, é a ação. Presta atenção na ação. É o verbo e destruídas o complemento, tá bom? Então, daqui, antes do verbo, para cá, a gente chama de sujeito, tá bom? E para lá, nós temos outra significação. Beleza? Tem tipo, professora? Tem. Foi falado que tem tipo. O sujeito, ele é subdividido em sujeito simples, né? Sujeito composto, sujeito indeterminado, antes o elíptico ou oculto e por fim o inexistente. Aqui... a professora Maíra traz alguns conceitos, tá bom? Núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. Normalmente um substantivo, um pronome ou adjetivo é ou substantivado, né? E nunca começa com preposição. Vamos lá. Sujeito simples contém um único núcleo. Já falei lá, é a palavra mais importante do sujeito. Eu tenho aqui, Aurora é uma princesa. Quem é o sujeito? Aurora. Ela resolveu dar um passeio sozinha. Quem é o sujeito? Ela, como foi falado ali, pode ser um substantivo próprio ou comum, mas pode também ser um pronome. O outro tipo, sujeito composto, contém 2 ou mais núcleos. O rei e a rainha, observe que tem 2 sujeitos formando um, fizeram uma festa para a princesa. Eu tenho aqui o rei e a rainha como sujeito composto, contém 2 ou mais núcleos. Aqui, alguns vão chamar de oculto, outros de elíptico, não está expresso na oração, ok? Vamos ver como exemplifica. Estamos tristes com o que aconteceu com a princesa. Meus amores, cadê o sujeito aqui? O sujeito ele não aparece. A expressão, a sentença já começa com a ação. Foi o que aconteceu aqui? Ele está escondido, ele está oculto, ele está implícito. Qual digamos assim, o sujeito que caberia aqui? Nós estamos. Olha aqui, o verbo deve estar na primeira pessoa do singular, eu. E primeira pessoa do plural, nós, combinando. Então, como está aqui no plural, a gente combina com o nós, ok? É o sujeito oculto. O indeterminado não se quer ou não se pode explicitar. Adormeceram no castelo. Quem adormeceu? Não aparece, também começa pela ação. Adormeceram. O verbo está na terceira pessoa do singular e não se pode determinar o sujeito. E por fim nós temos aqui sujeito inexistente. Sujeito sem sujeito, inexistente. Quando não se tem um sujeito possível. Eu não posso identificar o sujeito nesse caso, ele é inexistente. 3 situações eu trago para vocês.
Verbos indicando fenômeno da natureza, ações indicando fenômeno da natureza. Nevou no reino do castelo do rei. Então, o nevou aí vem de nevar, é um fenômeno da natureza. O segundo tipo, exemplo, verbo haver no sentido de existir. Houve muito choro no reino, é a mesma coisa de dizer, existiu muito choro no reino, né? Então, esse houve vai indicar que é um sujeito inexistente. E verbo fazer, indicando o tempo ou clima, tudo bem? Faz anos que adormeceram, faz muito calor nesse momento. Então, nessas três situações, a gente identifica como sujeito inexistente, tudo bem? Desafio para vocês. Aqui está o texto, pode voltar no vídeo anterior que vocês vão ver o texto com a fonte maior. E aqui está o desafio. No trecho, a floresta cresceu ao redor do castelo, do conto A Bela Adormecida, a classificação do sujeito é, vocês vão olhar o que está de vermelho, tá bom? O nosso desafio é vocês marcarem aqui a alternativa correta. A classificação desse sujeito que está ali, a floresta cresceu ao redor do castelo. Letra A, sujeito simples. B, sujeito composto. C, sujeito indeterminado. Ou D, sujeito inexistente. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão, tá bom? E um abração a todos, tá bom? Canal Juazeiro Cidade Educadora, Aula e Rede. Beijão!